protesto. Logicamente, vocês já devem ter estudado isso, né? Mas vocês têm que tomar um cuidado também quanto a qual é a praça de pagamento do cheque, né? Praça de pagamento do cheque não é sinônimo de local de emissão. Lá onde eu preencho, sei lá, Florianópolis e a data, isso não é praça de pagamento. Praça de pagamento do cheque é a agência do cheque que emitiu aquele cheque, entregou o talão de cheque, né? Em qual você tem conta. Então, por exemplo, cai lá numa prova que o cheque é da agência de Joinville. O devedor mora em Balneário. E passando por Florianópolis, ele emitiu um cheque aqui para encher o que foi emitido aqui. Onde pode ser protestado? Lá em Joinville, de onde é a agência, ou Balneário Camboriú, que é o domicílio do devedor. Certo? Aqui, local de emissão não importa para o protesto. Local de emissão vai ter interesse maior quando a gente for executar. Porque aí a gente conta aqueles prazos de 30 ou 60 dias. Lembram que o prazo de apresentação é 30 se foi emitido no mesmo local da praça. 60 se foi emitido em local diferente. E daí começa a contar os 6 meses para execução. Tá? Então, lá para os prazos prescricionais tem relevância aqui para o protesto. O local de emissão não influencia. Certo? E a sentença judicial, a gente vai ver propriamente depois os artigos que falam da sentença, mas em Santa Catarina a gente também tem meio que pacificado que a sentença pode ser protestada no local do juízo que a proferiu ou no domicílio do devedor também. Certo? Então, a sentença a gente também tem esse entendimento de que podem ser nos dois lugares. Havendo mais de um tabelionato, a gente viu que vai ter a distribuição. Regra, a distribuição vai ser eletrônica, já pela nossa central. A gente ainda tem alguns lugares que fazem distribuição física, né, que são os distribuidores privados. Certo? Os prazos, né? A gente já viu que, apresentado o título, a gente tem 24 horas para protocolizar. Que é, de fato, inserir as informações no sistema. Se vocês olharem o nosso código de normas, às vezes vai ter a expressão apontamento ao invés de protocolo. Tá? Para muitos é sinônimo, protocolo e apontamento. Para nós, a gente tem que protocolo é o simples ato, chegou o título, inserir no sistema. Protocolei, como você faz com qualquer documento, em qualquer repartição, que você vai fazer o protocolo. O apontamento a gente faz depois que percebe a regularidade do título. Certo? Então, não apresentou irregularidades que eu deva devolvê-lo, que eu consiga constatar ali de plano, né? Aí eu realizo o apontamento para conseguir prosseguir com o procedimento. Certo? E a gente vai ter alguns detalhes sobre cada título que é importante a gente conversar, certo? Eu coloquei alguns dos títulos aí para a gente conversar, mas a gente vai trabalhando alguns outros que não precisam propriamente de um slide específico para isso, tá? Então, a letra de câmbio. A duplicata e a cédula de crédito bancário,
Então, a letra de câmbio, a duplicata e a cédula de crédito bancário, por lei, a gente pode apresentar por indicação. O que é apresentar por indicação? Quando a gente olha lá, a 9492 vai ter às vezes isso, vai ter lá na lei da duplicata e para quem não é muito chegado no assunto, não faz muito sentido o que é por indicação. Quando eu faço algo por indicação, eu não estou mandando ao cartório o título físico. Eu estou mandando as informações que eu tinha daquele título. Certo? Então, a duplicata que eu emiti tinha essas características. A cédula de crédito bancário, normalmente, vocês devem saber que quando a gente vai no banco emitir uma cédula de crédito bancário, sai várias vias. Várias com aquela faixa de não negociável, não negociável, não negociável. E uma, a assinada, bonitinha, é o título original, não sai lá do banco. Se ele for protestar, ele não vai te mandar aquela original. Ou ele vai te mandar uma cópia, ou vai te mandar uma daquelas não negociáveis. Isso é por indicação. Olha, não estou te mandando o título original, eu estou te mandando a informação de como ele é. Os dados daquele título. Santa Catarina, a gente tem um detalhe, novamente, quanto à duplicata. Se a duplicata está aceita, pelo Código de Normas, não pode ser por indicação. Por que isso? A lógica da duplicata não aceita, por mais que na prática os credores não façam mais tanto isso, era porque você enviou o título para o devedor e ele não devolveu com aceite. Então ele reteve o título. E aí por isso eu poderia protestar por indicação, porque eu não estou com o título que eu emiti. Para o nosso tribunal, quando a duplicata está aceita, é porque você tem o título, porque ele te devolveu o título assinado. Então não teria motivos para você mandar por indicação, porque você tem esse título fisicamente. Certo? Entenderam a diferença? Então a duplicata aceita, como você tem o título em mãos, não poderia ser por indicação. A duplicata não aceita, aí segue a lei mesmo, que pode ser por indicação. Vamos fazer o intervalinho, e a gente já retorna.